Queridos irmãos, agora nós vamos dar sequência no vídeo 119, né? Então, pergunta ainda que era de Allan Kardec, que eu devia ter dado sequência, não dei, é muito longa, mas vamos trabalhando, né? É evidente que se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, né? Ó, gente, essa pergunta de Kardec aqui, ela dá o que falar, então eu vou explicar. Se tua aptidão foi frustrada e você entrou numa inaptidão e você continua frustrado, vai viver de reciclagem. Você fala assim porque não é você, Luiz. Oxi, por quê? Eu já reciclei tanta coisa. Já reciclei tanto papelão, tanto plástico. Qual o problema? E se deixar, no ano de 2021 eu vou reciclar também. Reciclar, a gente está ajudando não só a nossa evolução espiritual, como a gente está ajudando o nosso bolso, como a gente está ajudando também a natureza. Então, qual o mal em reciclar? Né? Vamos procurar o que fazer. A gente vê tantas pessoas na inatividade. Ô, gente, cair sustento do céu na forma de maná, isso é mitologia. É mitologia. Não arregacemos as mangas para ver, não. Não peçamos ao vizinho para carpir o terreno dele para ver, não, o que acontece. Que ele proporcionasse o trabalho, faz parte da lei do progresso. Ou nós não aprendemos isso? Eu não vou reciclar papelão. Não vai? Então abandona a doutrina espírita. Que não aprendeu nada. Que ele proporcionasse meio de viver. Embora, deslocando-se da sua posição. Deslocando da sua posição, Agindo dessa forma, o indivíduo está se deslocando da sua aptidão, da sua posição, ele está no processo de inaptidão, você entendeu? Ele não está fazendo nada daquilo que ele programou, não é? Mas entre os que não têm preconceito ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas? Porque tem pessoas que têm muitas moléstias e que se vê na impossibilidade, mesmo depois da falha da aptidão, depois da falha da inaptidão, você entendeu? Mesmo depois de ter enfrentado tantos preconceitos sociais, e mesmo assim, querendo ele suprir as necessidades básicas de uma sobrevivência, de uma vida, ainda tem lá as necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas, né? Isso é uma pergunta, não é uma pergunta, isso aqui é um testamento, mas tem que ser assim. Agora a resposta. Numa sociedade organizada, Allan Kardec, nunca a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então, numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém
ninguém deve morrer de fome. Todo mundo tem que ajudar todo mundo, sabe? Nós vemos na cidade de São Paulo, nessas cidades grandes, nessas capitais, quantas instituições de caridade. Na cidade de São Sebastião do Paraíso mesmo, quantas pessoas anônimas que levam marmitex para essas pessoas que estão dormindo embaixo das marquises. Isso é um amor de atitude. Nobres. São seres nobres que estão ali por detrás daquele anonimato. São seres que se colocam no lugar do outro. São seres que vê Jesus ali no lugar daquele necessitado. São seres que agradecem a Deus através daquelas atitudes, com aquelas atitudes, melhor que aqueles que ficam lá com o crucifixo contando bolinha até não parar mais. Não estou dizendo que contar bolinha não resolve. Não é questão que não resolve, que não vale a pena. Ajuda. Porque um dia eles param de contar bolinha e vai distribuir prato de sopa. Não é verdade? Então, tudo é necessário. Então, vamos ver a pergunta, a resposta dos bons espíritos. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome, Kardec. Quer dizer, a responsabilidade é nossa, a responsabilidade de todo mundo, ajudar uns aos outros. Você entendeu? Não tem esse. E quem não ajudar, encontra-se em dívida perante a providência divina. Não é verdade? Então agora aqui nós vamos ler um comentário de Kardec para passarmos para a próxima pergunta. É que já... Gente, olha, esse trabalho, eu vivo numa, assim, renúncia total. Eu começo a me preparar lá pelas 10 horas da noite, tem dia que vai até 3h30 da manhã, todo dia. Reclamando, não. É quando você vê eu aqui abrindo a boca, aqui, não repara não. É que é sono. Mas eu vejo muita importância em passar informações. Kardec faz uma colocação. Com uma organização social, né? Uma organização social criteriosa e previdente, que é o que a gente não vê tanto, isso existe no papel, você entendeu? Organização social criteriosa e previdente existe só no papel, porque as instituições é que têm feito o papel das organizações sociais. Vão me desculpar. Vão desculpar nada. Vai pro escambau. Com todo respeito. Com todo respeito também não. Mas como que eu sou besta, né? Entendeu? Então, as instituições de caridade é que têm feito o papel das organizações sociais. E as organizações sociais é que saem ganhando no final a moral aqui na Terra. Mas perante Deus, as instituições de caridade. Ao homem, só por culpa sua pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Olha só, hein?
Ao homem, só por culpa sua, pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e de próprio também será melhor. Então você viu que existe as organizações sociais na Terra que se aproveitam das instituições de solidariedade e de caridade. Mas que existe, você entendeu? No plano espiritual, a lei de Deus, né? Que é uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, pelo próprio também será melhor, e ele próprio também será melhor. Então você observa que existem duas leis: a lei do homem e a lei de Deus. Mas prevalece a lei de Deus, porque a lei de Deus nunca esteve mesclada com as leis arrogantes, mesquinhas, hipócritas, com esse subterfúgio da burocracia da Terra. Você entendeu? Então, por isso que eu falo muito das leis de Deus. Então, aqui nós vamos para a questão de 931. Pergunta: por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Oxi. Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Isso é um conceito. Isso é a nossa concepção, é o nosso conceito, é a nossa forma de pensar. Porque, queridos irmãos, não existe no mundo a felicidade. Por isso nós não podemos afirmar que, isso é o esmiuçamento, nós não podemos afirmar categoricamente que exista no mundo mais seres, você entendeu? Sofrendo do que seres felizes. Porque o sofrimento e a felicidade, ela não tem nada a ver com as características físicas. Não tem nada a ver com as características padronizadas. Não tem nada a ver com as características econômicas. Vamos esquecer essa questão de pobreza e de riqueza, de felicidade, de infelicidade, auridas. Você entendeu? Nestes fatores. Porque tanto o rico financeiramente quanto o pobre financeiramente, ele sofre no mundo de provas e expiações. Na lei de ação e reação, de causa e efeito. Tanto um quanto o outro encontra-se mediante a sua provação. Então não é porque eu sou rico que eu sou mais feliz do que você. Não é porque você é
pobre financeiramente, que você sofre mais do que eu. Não. Todos nós nos encontramos no mesmo nível. Não é a riqueza financeiramente, não é a pobreza financeiramente que nos distanciará, que fará com que sejamos desiguais e que as nossas provas e expiações serão umas mais, outras menos provatórias e expiatórias que outras. Isso são conceitos errôneos. Esse é o esmiuçamento. E o conceito da humanidade leva a humanidade a se pensar. Porque a pessoa é rica, ele é feliz? Não. Você não sabe do enovelonamento. Nossa, que frase! Que ele ou que ela se encontra. Porque são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Resposta. Nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. Você conseguiu entender agora o que eu acabei de dizer? Esse conceito, nossa, é errôneo. Nossa, fulano é bilionário, ele não tem problema nenhum. Gente, ele pode ter bilhões de problemas, muito mais do que aquele que dinheiro nenhum tem. Porque dinheiro não é conceito de felicidade. Não é. O pobre financeiramente, gente, ele deita e dorme com a cabeça, às vezes, muito mais tranquila do que uma pessoa rica. Você já parou para imaginar quantos problemas uma pessoa milionária não possui? Mas tudo não deixa de ser oportunidades evolutivas, as quais todos nós nos encontramos. O sofrimento está por toda parte. Por isso que nós temos que ter conhecimento, né? E sermos coerentes com o que nós estamos falando, à luz da doutrina dos espíritos no esmiuçamento. Porque nós não fugimos do conceito da doutrina. Nós apenas mostramos um outro lado. Você entendeu? Um outro lado. Que às vezes as pessoas não conseguem entender. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Tá vendo só? Às vezes existe muitas classes pelo fato da enumeração maior, né, de classes, por ser um lugar de expiação. Mas os conceitos são os mesmos, né? Quando a houver transformado em morada do bem e de espírito bons, o homem deixará de ser infeliz. Aí, e ela lhe será o paraíso terrestre. Então, gente, depende de nós. Não depende de Deus, não depende dos bons espíritos, não depende de ninguém. Você entendeu? Olha só. Vem-lhe uma inspiração. Quebra a vidraça do vizinho. Se você quebrar, você sabe no que vai dar.
Você vai atender essa inspiração? Vem um outro pensamento assim: não quebre. Você vai atender o quebre ou não quebre? Se você atender o quebre, você vai ter tantas dor de cabeça. O não quebre, você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Você vai fazer assim, ó, tuc, no bumbumzinho do diabinho simbólico da mitologia, que estava te inspirando para o lado errado. Você entendeu? Então depende de nós, na Terra, porque são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes. Isso não é real. Mas Kardec precisou interrogar os bons espíritos de acordo como ele o fez. Porque muitas pessoas assim pensam. Muitas pessoas, por ver em cidades grandes principalmente, comunidade tal, porque comunidade tal, sofrimento assim, assim. Nossa, quanto sofrimento na cidade X. Não, é a lei de causa e efeito imperando. Se não existisse a lei de causa e efeito, de ação e reação, aí sim poderíamos dizer que a dor, o sofrimento e a infelicidade ali reinava. Mas enquanto houver um ceitil, todos nós nos encontramos inseridos naquele processo da lei de causa e efeito, repararmos os débitos, os quais neles nos encontramos porque em vidas passadas nós angariamos essas dívidas. Vó Leontina um dia me disse que ela nunca viu dor e sofrimento na terra. Eu pensei, gente, isso deve ser um obsessor. Fiquei na minha, sabe? Como também eu nunca vi ninguém morrer nesse mundo. Jesus amado, Pai, nosso que estás no céu, afaste de mim esse obsessor. E ela continuou me perturbando. Eu falei, bom, já que a senhora diz isso, então a senhora vai me explicar. Ela falou, meu filho, a morte não existe. A morte não existe. Existe sim a lei de causa, efeito, ação, reação. Existe a imortalidade da alma. Se a morte existisse, eu aqui não estaria, meu filho. Vó, dá licença, deixa eu tirar a mão aqui do rosto. Bom, vó, com relação ao sofrimento. Também não existe sofrimento, meu filho. Existe sim efeito de causa. E eu tive analisando que ela estava certa. A danadinha acertou. Porque preste atenção numa coisa. Você acende o fogão a gás e põe a sua mão em cima da chama. E queima a tua mão que vira uma bolha imensa. O que é aquilo ali? Causa. A bolha, efeito. Quantos dias você vai permanecer com aquela bolha na mão? Mais de semana. Você vai ao médico, você vai ter febre. Olha, se você não precisar ser internado. Isso é efeito. Então, tudo que nós estamos enfrentando na Terra é efeito de causa. O único que sofreu no mundo, vamos dizer assim, para simplificar, porque na verdade ele não sofreu nada. Agora é que tá, hein? Ele não sofreu nada. Mas eu não vou entrar nessa questão, porque senão escamba. O único que não sofreu nada foi nosso Senhor Jesus Cristo, sabe por quê? Ele não tinha nada a provar e nem a espiar. Agora só sofre
Aquele que tem algo a provar. A provar porque ele tentou várias vezes, não conseguiu. Se fortaleceu e falou assim, agora dessa vez eu vou. E ele volta e quebra a cara de novo. Mas outros conseguem, né? Espiar é reparar os débitos os quais ele cometeu com outras pessoas. E assim sucessivamente. Então, gente, olha que maravilha. É um mundo de provas e expiações, você entendeu? Que se nós pararmos para entender, esse monopólio na nossa mente petrificou através das filosofias, das ciências e das religiões que nos mantiveram nesse estado de ignorância. Aí vem o cristianismo redivivo e desintegra todas essas petrificações do nosso eu. Então nós só temos que agradecer a Deus por tudo isso, né? Hoje nós já encerramos essa parte, mas retornaremos no próximo vídeo, que será no próximo dia.